Olá, boa noite. Tudo bem, Danilo? Tá me ouvindo bem aí, meu velho? Muito bem, te pergunto mesmo como é que tá o som aqui, tá beleza? Excelente, excelente, excelente. Uma satisfação trocar figurinha contigo aqui, viu? Iniciar o ano conversando sobre esse tema tão interessante, né? A alegria aqui, a satisfação é minha. Eu que acompanho seu perfil já acho que quase um ano aí, que eu conheci seu perfil e consumo tudo que você posta lá, porque é um tema que me interessa, eu sei da relevância que é o tema recuperação judicial. E eu noto que você aborda assim com uma profundidade que eu não vejo em outros lugares, e principalmente na internet. Eu vejo assim, que você tem uma generosidade em compartilhar seu conhecimento na internet muito grande. Então, eu já começo recomendando todo mundo aí que está assistindo a live que conheça o canal Dr. Marcelo e quem acompanha as dicas dele lá. Mas para começar bem, a gente que se conhecer só no meio digital aqui, tá tendo esse contato, eu gostaria que o senhor se apresentasse para o pessoal, contasse seu contato com esse tema que é recuperação judicial. Tá, tá. Claro, Danilo, primeiro Marcelo, Danilo, né? A gente se conhece já há um bom tempo nessa vivência digital, né? Nesse diálogo que a gente tem feito nas minhas lives e na alegria de participar desse teu espaço, né? Então, é um prazer conversar aqui. Cumprimento todos os colegas que estão dialogando conosco, né? No primeiro dia, cara, primeiro dia do ano, né? Primeiro dia útil do ano. Então, que legal que ter os colegas aí discutindo, e vamos trocar figurinha, né? Vamos trazer perguntas práticas aí. A minha experiência com recuperação judicial partiu de uma situação muito sui generis, assim. Eu e o pai trabalhávamos, até hoje a gente atua, como administrador judicial de falências. E aí vem aquele boom de 2014 em diante, com grandes recuperações judiciais. E aí nós atuávamos como AJ de falências, médias, pequenas, grandes, e do dia para a noite nós somos nomeados de uma recuperação judicial com valores expressivos. Meu velho, eu digo expressivos porque, de fato, era uma recuperação judicial que envolviam valores que se submetiam ao Instituto no importe de 800 milhões. Era algo muito grande, foi a maior recuperação judicial que nós atuamos como administrador judicial. Isso 2013 e 2014. Então, nós começamos a trabalhar com recuperação judicial na prática. Por isso, Danilo, que eu gosto de abordar o assunto não à luz de referenciais teóricos, que eu estudo muito, que eu gosto também enfim, de me aprofundar, mas eu gosto de abordar a recuperação judicial a partir da prática. E aí, 2013, 2014, com aquele primeiro grande movimento de recuperações judiciais, foi de 14 a 17, para ser bem preciso, nós atuamos em mais de 10 recuperações judiciais, 15 recuperações judiciais, algumas grandes, e quando eu me refiro grandes, eu digo superiores a 100 milhões, e outras médias e pequenas, 5 milhões, 7 milhões, 12 milhões, e isso nos deu um know-how como a Jota, que outros profissionais também têm, Brasil afora, mas que esses profissionais procuram fechar, né? Então, por isso a menção, eu fiquei muito feliz em te ouvir, de abrir. A nossa ideia é abrir, a minha intenção é abrir tudo que ninguém abre sobre recuperação judicial. E aí, a partir de 17, a gente começou a promover recuperações judiciais, só para concluir. A primeira live sua que eu vi foi uma que você falou sobre a atuação do advogado trabalhista na recuperação do crédito trabalhista, né? Quando a empresa está em recuperação judicial. E é uma demanda assim, que eu vejo muito grande. Eu sou diretor de secretaria de uma vara do trabalho aqui no interior de Goiás. E minha visão é um pouquinho diferente, eu atuo dentro do balcão, né? Eu comecei a preocupar com recuperação judicial, foi bem nesse boom aí.
aqui em Goiás, em Anápolis, a gente tinha uma empresa bem grande aí que entrou em falência. O pessoal conhece muito ela, é a Avestruz Masters. A gente trabalhou com os processos trabalhistas da Avestruz Master, lá na primeira vara do trabalho de Anápolis. E eu tive contato também com outras recuperações judiciais muito grandes aqui no interior de Goiás. Mas qual que era o nosso contato? Chegava na parte da expedição da certidão de crédito, a gente expedia a certidão de crédito e nunca mais via nenhuma informação. Aí, pra gente, a execução tinha acabado, porque a gente arquivava ela no arquivo provisório. Aí passava 2, 3, 4, 5 anos, aí o advogado vinha peticionando, até hoje eu não recebi, o que eu posso fazer? Aí começou aquela briga de competência, STJ, TST, e aí eu acompanhei toda essa matéria aí, toda essa discussão, mas do lado de cá do balcão. Mas o que eu, assim, a experiência que eu vi foi de ver das mais diversas decisões sobre esse tema. E o que eu percebi também, assim, que o advogado trabalhista, ele tem muita dificuldade de atuar lá na recuperação judicial. Para ele, assim, é um universo que ele não está acostumado. Então, para ele sair daqui da zona de conforto dele, pegar uma certidão de crédito e habilitar lá, e atuar lá, para ele é um bicho de 7 cabeças. E o que eu percebo, às vezes ele não tem nem noção do problema que ele tá entrando. Aí, assim, o contato que eu tenho com recuperação judicial é esse, é um pouquinho diferente, né? Mas eu também tenho contato com muitos processos de recuperação judicial, vejo entendimento, assim, principalmente do juiz trabalhista, de diversos posicionamentos, e acompanhei bastante essa evolução jurisprudencial que culminou agora nessa nova lei, né? Mas, passando essa parte aí das apresentações, queria aproveitar essa bagagem prática que você tem e levar ser porta-voz dos colegas aqui trabalhistas de algumas dúvidas que eles têm, que eu sei que eles compartilham comigo no balcão da secretaria. Já fiz algumas outras lives sobre esse tema. E antes de avançar no tema mesmo da reforma, eu queria que a gente situasse o pessoal. Eu tenho bastante servidor que acompanha aqui meu perfil, acadêmicos, estagiários. Então, antes de avançar na reforma, nas mudanças, eu queria que você contasse assim, para a gente o que é a recuperação judicial de fato, qual que é a importância desse instituto, para que serve a recuperação judicial de fato. Ótimo, Danilo, ótimo, cara. Olha só, tanto tema interessante que você abre. Vamos iniciar pelo seguinte, eu dialogo muito com o pessoal do Direito do Trabalho, o início da minha caminhada na advocacia foi tendo êxito em algumas ações trabalhistas, isso me honra demais, assim. Então, eu respeito demais o advogado trabalhista. É bom mencionar isso nesse canal, porque a gente sabe que o pessoal é militante lá da área do trabalho, vocacionado, né? Quem sabe alguns ideologicamente provocados a proteger aí o trabalhador que tem as dificuldades maiores de oferir o fruto do seu trabalho. Então, tive essa caminhada também, assim, mas o que eu percebo, e eu já vou definir recuperação judicial, o que eu percebo é que os colegas da seara do trabalho foram mal acostumados pela jurisprudência confortável até 2018. Falando isso, cara, eu inicio definindo recuperação judicial. O que é recuperação judicial? Recuperação judicial é o remédio jurídico para a crise do agente econômico. Simples. Se complicou muito, eu vejo alguns colegas criando embaraços e complexificando questões que não são complexas. Então, se um casal está em dificuldades no relacionamento, o casal tem a resposta jurídica no divórcio. Se existe um dano cometido
a outrem, a responsabilidade civil, está lá o capítulo específico do Código Civil para isso. Agora, se o agente econômico está em crise, qual é a resposta que o direito oferece a esse agente econômico para ele não ingressar na falência? A resposta que o direito brasileiro oferece é a recuperação judicial. E, em resumo do resumo, recuperação judicial é um remédio jurídico que pretende alcançar, pela via negocial, o soerguimento de uma empresa. É isso. No que toca... como é que ele faz isso, né, Danilo? Como é que a recuperação judicial promove isso? Ela reúne os credores, né, e aí eu uso a expressão concurso forçado de credores, mas a gente não precisa usar a expressão mais da doutrina. Reúne forçosamente os credores e os credores definem o rumo da empresa. E aí é o pulo do gato que os advogados trabalhistas não se deram conta. Os advogados trabalhistas têm a experiência de que o crédito trabalhista deveria ser pago, adimplido em até 1 ano após a homologação do plano, sem deságio, sem qualquer parcelamento. E esse entendimento jurisprudencial, que foi até 2018 tinha essa leitura, fez com que o advogado trabalhista simplesmente olhasse para a Lei 11.101. Vamos falar a verdade, que meus caros colegas digam se eu estou mentindo aqui. Eles olhassem para a Lei 11.101 e dissessem: eu não preciso me preocupar com ela. Quem precisa se preocupar são os outros credores, porque o credor trabalhista tem o meu crédito garantido. Isso até era verdade, né, Danilo? Mas isso mudou em 2018, 2019, na verdade. Existe aí meados de 2019, o STJ entendeu pela possibilidade de diminuir os valores, o deságio no plano, e aí os advogados trabalhistas, no meu ponto de vista, já batiam um pouquinho a cabeça com estes novos entendimentos. Aí, meu irmão, aí eles estão sendo, os advogados trabalhistas estão sendo, assim, enrolados cotidianamente. Uhum. Eu recebo todo dia, cara, convite para fazer parceria. Uhum. Todo dia. E o que eu respondo? Até a gente pode evoluir nisso, mas vamos entender o beabá da recuperação judicial, né? Entendido esse conceito aí, você comentou aí eu queria que você definisse também o que é o plano de recuperação judicial, o que é crédito concursal e extraconcursal, que eu acho que são conceitos básicos, mas que reflete muito no cotidiano, na questão da competência, na expedição de certidão, habilitação. Acho que vale a pena conceituar isso. Só respondendo aqui, a doutora Natasha perguntou se a live vai ficar gravada. Eu só vou deixar se o pessoal começar a dar like aqui. O que você acha, doutor Márcio? Eu acho, Danilo, que você conduz aí, mas me chame de Marcelo, Marcia, senão combinado. Eu vou começar a te chamar de doutor também. Não faz isso não. Tá bom? Mas olha só, créditos, como é que funciona? Vamos falar só de prática em recuperação judicial, buscando, trazendo a teoria quando for conveniente, ou quando for necessária, tá? Olha só, recuperação judicial é o remédio que pretende criar uma alternativa de recuperação da empresa. Ponto. Como é que ela faz isso? A recuperação judicial reúne todos os créditos, todas as dívidas, e essas dívidas elas são repactuadas com os credores. São renegociados com os credores. Mas aí, Danilo, você vai me perguntar: mas Marcelo, você não falou que tem créditos extraconcursais? Excelente. Existem créditos que se submetem ao regime recuperatório, e aí vamos para as palavrinhas mais bonitinhas, né? Créditos que se submetem à recuperação judicial e créditos que não se submetem à recuperação judicial. Em regra, os créditos se submetem. Em regra, os créditos se submetem. Mas há exceções. Eu não vou abordar as exceções aqui, porque a gente está dialogando sobre o crédito trabalhista, que em regra se submete. Então vamos trabalhar sobre o crédito trabalhista. O crédito trabalhista, em regra, se submete à recuperação judicial. Perfeito. E quais são os créditos trabalhistas que se submetem? São os créditos constituídos antes do pedido de recuperação judicial. Mas, Marcelo, eu trabalhei antes, mas a sentença, né, de reconhecimento da reclamatória trabalhista vem depois. Esse crédito também se submete. E aí, bom, como é que faz? Esses créditos que se submetem à recuperação judicial, eles são reunidos e são adimplidos através do plano de recuperação judicial.
E por isso que o plano de recuperação judicial é fundamental. Algo, meu querido amigo, que os advogados trabalhistas esquecem. Não negociam sobre o plano de recuperação judicial. Não se preocupam com a diligência em habilitar certinho o crédito. Uhum. Né? Às vezes eu vejo que eu pergunto no balcão assim, o que eu vejo? O pessoal confunde o concursal com o extraconcursal. Às vezes ele acha, porque trabalhou antes da recuperação, ele teria direito de receber na Justiça do Trabalho. É justamente ao contrário, né? Se trabalhou antes, aí que vai para a habilitação. E antes da reforma aí, né, tinha essa possibilidade aí. Mas principalmente o trabalhador vai no balcão bravo lá comigo, e, tipo assim, eu entrei com um processo aqui, eu quero receber aqui. Eu falei, não, a empresa ele entra com a reclamação trabalhista em Goiás e a RJ está tramitando lá no Rio de Janeiro. Como é que explica para ele que agora vai entrar numa fila para ele receber lá no Rio de Janeiro? É complicado. Eu passo por isso aqui no balcão. Mas sabe qual é o equívoco, Danilo, que eu percebo e que eu acho que a gente pode alterar por aqui, conversando com os colegas? Eu acredito que a gente pode evoluir muito. Vê bem, se recuperação judicial é um concurso de credores, nós estamos falando em reunião de pessoas. E se quem define os rumos da recuperação judicial é esse concurso de credores, na verdade, na prática, quem define o rumo de uma empresa de recuperação judicial são os credores. Acontece que os advogados trabalhistas, eles em regra, normalmente, e meus caros colegas que estão dialogando aqui conosco, assistindo, refletindo, me digam se eu estou enganado, me digam se é uma leitura equivocada. Eles não fazem essa articulação entre os credores trabalhistas. Eles não conversam entre si, eles não pensam em estratégias comuns que vão deixar bem tanto o seu cliente quanto os outros credores trabalhistas. E aí, individualmente, a empresa constrói um plano de recuperação em que a única alternativa para os advogados é aprovar ou falir. Então, isso aí eu ia deixar para comentar lá no final, mas eu acho que vale a pena já reforçar agora, da força que o credor trabalhista tem na recuperação judicial, né? Lá na votação lá da Assembleia e tudo, né? O pessoal tá falando que não está o que será, hein? Agora eu me perdi. Agora eu já fui. Mas eu vou aproveitar aqui que a gente tá informal, eu vou tirar a culpa não é dos advogados trabalhistas, viu? Eu acho que é do curso de Direito. No curso de Direito, lá no finalzinho do curso, eles colocam uma matéria lá de empresarial, ninguém tá mais querendo, todo mundo já tá querendo sair da faculdade. Na hora que chega a época de estudar recuperação judicial, não é o mais atrativo pro pessoal na faculdade, não. Eu acho que é uma matéria que as faculdades levam sim, é meio sabe de que qualquer jeito. O Bruno, o meu sócio aqui, ele tem uma tese que eu reproduzo a tese frequentemente. A gente não aprende recuperação judicial na faculdade por dois motivos. Primeiro, porque o professor sabe sobre recuperação judicial e não quer dividir, porque ele está no jogo, está no centro do jogo e sabe que é um mercado fechado. E segundo, porque o professor não sabe. O professor foi jogado lá para dar aquela disciplina, nunca viu recuperação, nunca viu os autos do projeto, nunca participou da Assembleia. Então, ou é porque ele sabe ou porque ele não sabe, mas o fato é que não existe a aprendizagem sobre esse jogo nas faculdades, né? E eu concordo integralmente. Tanto que eu não aprendi na faculdade, né? Não, aprendi na prática mesmo. Mas aí já emendando com isso, falando da reforma, porque eu vi pelo menos assim no que referia a crédito trabalhista, uma evolução no entendimento jurisprudencial, uma mudança, na verdade, voltou o STJ, o TST, por fim já estava, assim, já tinha algumas bases bem firmadas na jurisprudência, e a lei vem cheia e mudou tudo que estava se construindo na jurisprudência trabalhista.
A percepção que a gente tem aqui é que a lei ela foi muito cruel para o credor trabalhista. Qual que é a sua impressão sobre isso, sobre a reforma do Instituto da Recuperação Judicial? Sobre esse... Olha só, sobre o credor trabalhista, a gente tem desde 2019, 2018, 2019, uma mudança progressiva de entendimento dos tribunais superiores. Se algum colega aqui quiser teorizar a respeito, dá uma olhada no artigo 54. O artigo 54 da Lei 11.101, ele diz que os créditos trabalhistas serão adimplidos em até 1 ano. Era só isso que dizia o artigo 54. E por causa desse entendimento, assim, dessa disposição breve, o que todo mundo pensava, e o Poder Judiciário assim entendia, que o credor trabalhista tinha o direito de receber, em até 1 ano após a homologação, todo o crédito, a integralidade do crédito. E esse era o entendimento até recentemente. Só para você ter uma ideia, Danilo, nessa recuperação grande que eu comentei, de 800 milhões, alguns advogados habilitaram crédito trabalhista em honorários advogatícios, crédito classe 1, e eles tiveram êxito nas 2 instâncias para receber 3 milhões de dólares de créditos na classe 1 integral. O tema, claro que a Recuperanda promoveu um recurso especial, mas antes do STJ julgar, isso eu já digo 2016, 2017, eles fizeram um acordo. Então, era esse entendimento tranquilo. 2019, por que mudou? A pergunta que o colega pode fazer é, mas por que mudou esse entendimento? Porque uma situação muito parecida com essa que eu mencionei da recuperação aqui do Rio Grande do Sul, ocorreu em São Paulo. O escritório de advocacia habilitou créditos na classe 1, credor trabalhista, honorários no importe de 40 milhões de reais. E aí, a empresa provavelmente não teria condições de adimplir, e a recuperação judicial teve aprovado o plano de recuperação com valores no teto de 1,5 milhão ou 2 milhões classe 1. O TJ de São Paulo aceitou esse entendimento, a soberania dos credores, e o STJ também aceitou, mudando a leitura que se tinha até então. Depois disso, meu querido amigo, o que aconteceu foi uma avalanche de planos de recuperação judicial prevendo deságio expressivo, deságio desconto, expressivo. 80%? Cheguei a ver Coisas inacreditáveis. E nesse tempo, e aí nós estamos, vê bem, nós estamos falando de 1 ano e meio, 2 anos antes de hoje. Nós estamos em 2021 já, então 1 ano e meio, bota 2 anos, nessa mudança de entendimento. O TJ de São Paulo foi pioneiro, o STJ acolheu, e dia seguinte mesmo, planos de recuperação judicial surgindo com deságios expressivos com pagamento em até 1 ano. O que a lei 14.112, que alterou a lei 11.101, o que a reforma vem nos apresentar? Olha só, melhorou ou piorou sobre esse aspecto? Sobre esse aspecto, ela incluiu o parágrafo 2º do artigo 54, e ela disse, olha, pode ser pago para o período além de 1 ano, pode ser pago em até 2 anos após o primeiro ano, desde que sejam pagos integralmente. Mas o artigo 54 silenciou sobre a necessidade de integralidade do pagamento em até 1 ano. Então, o que está claro hoje, no meu ponto de vista, e do ponto de vista, na verdade, da prática forense, do cotidiano das recuperações judiciais, que nós vamos seguir encontrando deságios expressivos na classe 1. Isso veio para ficar. E aí, qual é a outra questão importante? Que ou os credores trabalhistas, eles assumem que estão em um regime concursal e começam a sentar à mesa para negociar com a empresa melhores condições, sabendo que não vão levar tudo, porque a empresa de recuperação judicial, ela de fato tem uma limitação no fluxo de caixa, ou se entende isso e se senta à mesa, ou se chora. Essa é a grande verdade. E aí, então, foi bom ou foi ruim do ponto de vista do credor trabalhista? Eu não posso dizer que foi bom, mas tem um detalhe. Qual o detalhe que essa lei traz que eu, seguidamente eu penso em diminuir
o investimento nesse movimento que eu tenho feito de abrir cada vez mais recuperação judicial e discutir só com advogados trabalhistas. E eu vou explicar agora a razão. Os advogados trabalhistas agora têm a oportunidade de construir um plano de recuperação judicial alternativo ao da Recuperando. Então, isso não existia. E na verdade, esse dispositivo que está na nova lei, ele veio a reafirmar o espírito da recuperação judicial. E o espírito da recuperação judicial qual é? Quem define os rumos do empreendimento é o conjunto de credores reunidos em assembleia. Ou são os credores. Então, agora os credores podem, inclusive, cogitar a construção de um plano alternativo. Então, ficou ruim ou ficou bom? Depende do advogado. O advogado que souber jogar agora, meu velho, o advogado que tiver assim, um pouquinho de disposição de aprender essa lógica, e eu estou tentando fazer essa lógica mais inteligível possível, mas ela é simples mesmo, ela não é algo de sete cabeças, mas o advogado que entender essa lógica e que perceber a potência que está aí, cara, ele vai ficar muito bem. Porque ele vai sentar com a Recuperanda como ninguém está sentando. Só quem senta assim, eu já vou ficar em silêncio, mas é a empolgação de abrir, a vontade de abrir o jogo mesmo. Assim. Só quem senta assim com a Recuperanda hoje são as instituições financeiras. Uhum. É que já entendeu o jogo. Agora, na hora que monta lá o plano de recuperação, os créditos trabalhistas geralmente representam uma pequena fração, né? Geralmente quem são os principais credores são essas outras instituições. Por outro lado, o volume de credores, né, trabalhistas são muitos, né? Às vezes uma empresa lá tem milhares de trabalhadores. Tá tendo muita pergunta aqui. Eu já vi aqui. Eu tô muito feliz aqui. Eu tô esquecendo até de mandar alguns abraços aqui. Eu vou ter que voltar aqui para só um pouquinho. Olha, cara, só gente. Abraço para todo mundo. Só aí. gente, eu já tô mandando também. Só gente fina. Ó, o professor Vinícius Taveira, que ele fez uma live recente também sobre esse tema, no perfil dele lá, Hierarquia Dinâmica, muito bacana. Ele falou com a previsão de ACG digitais, muito legal esse tema aí das assembleias digitais, fica bem mais fácil participativamente. Comentário relevante desse que eu queria que o senhor comentasse aí, você, né, já corrigiu 2 vezes. A doutora Eber, que falou que alteração contra a justiça do trabalho prosseguir na execução contra os sócios e empresas do grupo, não incluídos na recuperação judicial. Bacana, esse tema a gente vai falar também. Abraço aqui pro Leandro, companheiro nosso do Execução e Estratégia. Tiago Maia, estagiário aqui da Vale do Trabalho de Uruaçu, acompanha tudo. Doutor Basílio também acompanha bastante aqui o conteúdo que a gente produz. Pessoal, muita gente acompanhando a live aqui. Muito obrigado aí para quem está acompanhando. E aí eu já passo a bola para você novamente. Vou fazer um parênteses aqui. Muita gente já conhece, eu gosto muito de contar caos. Eu já fui militar, por isso essa dificuldade. Eu chamo todo mundo de senhor na facilidade. Eu chamo, doutor, assim, senhor. Eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. Não sabe que contar caos não tem problema, porque eu trouxe um chimarrão. Aqui, pra gente trocar bastante figurinha de boa mesmo. Assim. Maravilha. Beleza, então. O Leandro tá me lembrando aqui que a gente fez, nós do Execução Estratégica, nós somos um quarteto aqui de servidores e juízes, e nós fizemos um quadro comparativo só no que reflete sobre o processo de trabalho e execução do crédito trabalhista, para facilitar a leitura, inclusive com comentários. Então ficou muito interessante. É um e-book gratuito, quem quiser baixar, tem um link na bio do meu perfil. Então, acabando a live aqui, é um material de estudo gratuito, assim, ficou muito bacana. Recomendo a todo mundo que baixe lá. E ficou bem resumido, mas ficou bem condensado esse assunto. Aí, só para retomar o comentário. Eu vou baixar também.
Vou baixar também. Deixa eu só dar uma dica para os colegas. Eu estou pensando, eu tenho imenso respeito ao servidor público, todo o meu time transita nesse mundo também. O mundo do direito é o mundo do serviço público, né? Parte importante da prestação jurisdicional, parte essencial, é feita pelo servidor público e a gente respeita e tem, na verdade não é respeito, tem estima, né, por todo esse time. Assim, a minha irmã é servidora pública, enfim, meu pai foi servidor público, então a gente tem respeito mesmo, assim. Mas eu quero dar uma dica para o advogado. Olha só, olha o que acontece, Danilo. Seguidamente, cara, eu posso dizer que 90%, não é exagero dizer 90%, dos advogados que ingressam nos processos de recuperação judicial esquecem de habilitar os seus honorários. Então, isso é algo... E aí a gente não pode falar, né? Eu sou administrador judicial. Se eu sou administrador judicial, eu não posso dizer para o meu colega, colega, esqueceu uma habilitação de crédito aí de 80, 90 mil reais, ou mais que isso, esqueceu de habilitar 10% que habilita aqui classe 1, credor trabalhista. É direito, foi trabalho, está até na certidão, por vezes. Então, essa é uma dica fundamental. Faça sempre a habilitação, porque é dinheiro deixado na mesa e dinheiro que resulta de trabalho. E isso eu tenho visto muito. Mesmo como advogado de recuperanda, também defendendo o interesse da recuperanda, eu não posso dizer para o colega, né, porque eu vou jogar contra o interesse do meu cliente. Não posso dizer, olha, meu colega, coloque seus honorários aí, não tem fundamento isso. Então, essa só falta de cuidado que a gente precisa um pouquinho aprimorar, né? Me esclarece que esses honorários que você está falando, que agora tem honorários na Justiça do Trabalho, é os honorários que ele recebeu lá, ou é condenação de honorários da própria habilitação? Ele vai receber honorário... Perfeito. É da Justiça do Trabalho. Perfeito. As custas para habilitação não podem, não são habilitadas, não. Assim. Mas são os valores expressivos, são valores que não vale a pena deixar fora da mesa. Em alguns casos, quando a certidão é expressa e enfim, tem algo ali que é muito claro, até o administrador judicial ele talvez possa fazer algo assim. Mas em regra não faz, né? Então, e essa falta de cuidado, de leitura da Lei 11.101, e mesmo de acompanhar esse tipo de conversa, que a gente está fazendo para esclarecer mesmo, né? Então, eu vou aproveitar que essa dica aí já valeu a live, já, pessoal. já vai ganhar o dia. Eu comento uma que é bem simples e o pessoal esquece. Que o processo, quando a reclamada está em recuperação judicial ou em falência, ele tem tramitação preferencial antes de trabalho. Mas para ele ter esse privilégio, o advogado tem que requerer. Então, o advogado trabalhista, ele está litigando contra uma empresa que está em recuperação judicial, ele vai e pede a tramitação preferencial e ele vai ter, automático. Quando o processo cai na pasta lá para despacho, ele já vai para o primeiro da fila. Quando ele cai na pasta lá para intimar, ele já vai para o primeiro da fila. E aí vai. Então, uma dica aí que ele vai ganhar na duração do processo muito tempo, inclusive na hora da expedição lá da certidão, né, de habilitação. Às vezes a fila está grande lá na secretaria. Nesse passo de pensar em alguns pontos cegos que vale a pena chamar atenção, o crédito trabalhista é o único que, se não habilitado tempestivamente, ele permite a participação na Assembleia. Os outros créditos não permitem. Então, se eu tenho crédito quirografário, se eu tenho crédito com garantia real, se eu tenho crédito decorrente de relação com o MEPP, eu não consigo habilitar uma habilitação intempestiva retardatária e participar da Assembleia. Agora, se eu titularizo um crédito trabalhista e a minha habilitação é retardatária, eu posso participar da Assembleia. Então, é outro detalhe interessante. Só que o que acontece, Danilo? Eu vi isso atuando como AJ. Atuando como administrador judicial, eu tive algumas situações que não teriam sentido acontecer. A habilitação para a participação da Assembleia, ela deve ser feita 24 horas antes, se não for o próprio trabalhador, se não for o próprio titular. Então, o advogado precisa 24 horas antes entregar uma procuração otorgando poderes para participar em Assembleia. Então, é um detalhe da Lei 11.101
que, enfim, agora com a Assembleia Digital tem uma série de circunstâncias que vão mitigar isso, mas ainda é assim. O que acontece? Eu já vi advogados que representam trabalhadores com valores expressivos chegar em assembleia sem qualquer instrumento hábil para participar, perdendo as 24 horas. E aí o que se faz? Se o administrador judicial não respeitar a lei, ele pode ser destituído, ele fica numa situação constrangedora. O que a gente faz como praxe? A gente orienta, olha, está aqui a lei, é esse o artigo, e a gente sugere que o colega faça um pedido de urgência para participar. O doutor determina a participação e sem problema algum, a gente altera na hora do quadro de credores para inscrição, né, e credenciamento, na verdade, na Assembleia. Então, são detalhes que fazem toda a diferença numa Assembleia, porque quem vai definir o rumo da recuperação judicial são somente os credenciados. E aí não participar corretamente do credenciamento significa claro prejuízo, porque não vai poder participar da mesa negocial. Perfeito. E agora, sobre essa reforma, do modo geral, você acha que ela vai estimular ou vai aumentar o número de recuperações judiciais? Sem dúvida, sem dúvida. Já está acontecendo na realidade, né? Mas a recuperação judicial acontece por duas grandes razões. A primeira razão é de ordem estrutural, macroeconômica. Então, no cenário recessivo, o Brasil, 2020, retraiu 4,4%, o indicativo de março era 8%. Então, não chegamos a esse número que seria catastrófico por causa dos programas sociais aí do auxílio emergencial. Então, 2021 entra com uma grande curiosidade. Será que com a saída do auxílio emergencial da seara econômica, a gente retoma a atividade? Então, essa é uma curiosidade que quem gosta de macroeconomia, quem gosta de entender aí o cenário maior, tem bastante assunto para estudar. Mas a primeira razão de recuperação judicial é o cenário macroeconômico. Crise, recessão, que foi o que o Brasil passou em 2020, a revelia de políticas econômicas. Uma pandemia fez a economia ruir. Só para você ter uma ideia, em 2014, 2015 e 2016, a economia diminuiu em cada ano 13,5%. 3,5%. Então, foram 7% de queda do PIB 2015 e 2016. 2020, nós tivemos 4,4%. Então, estimativas, ainda não tem o número acabado, mas é isso que o Banco Central sinaliza. Então, é evidente que esse cenário recessivo, ele impacta nos agentes econômicos. Os agentes econômicos, muitos já ingressaram, outros estão preparando recuperações judiciais e outros estão assistindo nossas lives, pensando se é ou não é um caminho. Né? Nessa época aí, dessa primeira avalanche que você comentou, eu lembro, na época eu era diretor na Vara do Trabalho em Anápolis, é uma cidade próxima aqui a Goiânia, é uma cidade bastante industrializada, e tem montadora, tem a Caoa aqui, que faz os carros da Hyundai, então tem muita transportadora de veículo e tal. A cidade sofreu muito na época com a crise que atingiu em cheio, né, o setor automotivo e principalmente o transporte, né? Então atingiu a Caoa e atingiu a cidade, assim, de modo geral. Na época, várias empresas lá da jurisdição entraram em recuperação judicial, várias. Segmento, na época eu lembro assim, de segmento de construção civil, segmento de transporte, vieram assim, um volume muito expressivo, e refletiu demais no processo de trabalho. A parte de acordo, a estratégia que a própria recuperanda tem para lidar com os processos trabalhistas, tem alguns que abandonam os processos, tem outros que litigam ali, tenta... Então, assim, eu acho que o advogado trabalhista é um alerta aí que eu deixo para eles, para acompanhar de bem, assim, bem próximo mesmo essas alterações, estudar bastante essas mudanças,
porque pode refletir bastante no seu dia a dia. As empresas que hoje estão litigando estão saudáveis, a qualquer momento pode aí ruir, pode entrar com um procedimento de recuperação judicial, e aquele alvará que você já estava contando com ele, esquece. Então, assim, é muito delicada a situação, e aí eu assim, faço um alerta pro pessoal, para se ainda não se deram conta da importância e da relevância de estudar esse tema, para se atentar. Então, reforço o pessoal conhecer o conteúdo que o Marcelo compartilha, conhecer o conteúdo que a gente está compartilhando lá no quadro comparativo, e se prepara que a minha assim, do lado de dentro aqui do balcão, a expectativa que eu tenho não é boa. Eu acho que vai vir uma avalanche aí de processo e de empresa de recuperação judicial. É que sabe o que acontecia? A recuperação judicial, ela não era atrativa para o crédito trabalhista. Então, existiam empresas que tinham um alto passivo trabalhista, não tinham um passivo expressivo financeiro, não tinham um passivo com fornecedor, não tinham um passivo expressivo com MEPP, e antes desse novo entendimento de 2019 e dessa reforma, não era convidativo a uma empresa com um expressivo passivo trabalhista ingressar em recuperação judicial. Nós, no escritório, não orientávamos. Há 2 anos, se viesse uma empresa e me dissesse: Marcelo, eu tenho 50 milhões de dívida, dos 50, 45 é crédito trabalhista e 5 é financeiro. Vamos fazer recuperação judicial? Eu orientaria para fazer o PEPT. Né? Até teve aquele parcelamento, enfim. Até teve um comentário aqui de uma pessoa comparando o PEPT com um procedimento de recuperação judicial. Eu fiz uma live sobre isso com o professor Carlos Begales, que ele é estudioso sobre os dois assuntos, inclusive sobre a recuperação judicial. Depois o pessoal recupera aqui e assista também, que ele explica o passo a passo do PEPT, do que é aquele parcelamento, né, das recuperações, da reunião das execuções. O PEPT era mais convidativo antes porque permitia 3 anos. E conforme a discussão na segunda instância, lá com o juízo que fazia esse acordo, poderia se estender até 5 anos. A gente chegou muito próximo a fazer um PEPT com valores expressivos mesmo. E tivemos dificuldades em razão das garantias. Né? Mas eram 3 anos, com possibilidade de 5, problema, deságio zero, atualização. Então, para a empresa, era mais convidativo que a recuperação judicial, porque a recuperação judicial era pagamento em até 1 ano, valor integral. Agora não é mais assim. Agora, a empresa que vinha com 50 milhões em dívida conversar comigo, e 45 trabalhista, o que eu dizia? Eu dizia, cara, não é a recuperação judicial que vai resolver. Hoje, o que eu diria? Eu diria, vamos conversar. Por que vamos conversar? Porque o que está se fazendo na prática? Se coloca um deságio expressivo aí, que eu não acho razoável também, nos créditos trabalhistas. A gente nunca fez isso. Só para quem está nos conhecendo agora, a gente não fez em nenhuma recuperação judicial esse tipo de deságio. Classe 1, credor trabalhista, já fizemos deságio de 40%, 50% em classe 3. Então, ninguém aqui está querendo parecer o que não é, mas a classe 1 a gente não fez. E aí, o que eu faria hoje? Incluir um deságio para pagamento em até 1 ano e o valor remanescente dirigir a classe 3 e alongar em 7, 8, 9 anos. Então, é isso que vai acontecer. Qual é a alternativa a isso? No exemplo hipotético aqui, a hipótese que eu criei aqui de 50 milhões, se eu tenho 45 milhões, pensa comigo, Danilo, se eu tenho 45 milhões de passivo trabalhista e uma empresa de 50 milhões, na realidade, esses trabalhadores são donos da empresa. A rigor, eles são donos. E aí, se for a recuperação judicial, os trabalhadores podem conjecturar, conforme aí sim a nova lei, apresentar um plano alternativo e, em segundo lugar, que também está na nova lei, como meios de recuperação, no artigo 50 da Lei 11.101, se o pessoal quiser buscar a legislação, no artigo 50 existe um complemento de os próprios credores receberem as cotas sociais de computação dos seus créditos. Então, nesse exemplo de 50 milhões, 45 milhões
para os trabalhadores, olha, não é algo despropositado, né, criar essa condição. E aí alguém vai me dizer, mas Marcelo, a empresa gostaria disso? Talvez sim, na medida em que resolveria esse passivo e o sujeito não teria aí o decreto falimentar. Então, seria uma conjunção de interesses que necessariamente não é ruim. Agora, para fazer isso, tem que saber fazer, né? Não adianta... Pois é, o pessoal que da esfera trabalhista tem lido esse artigo aí com muita preocupação. Tipo assim, a gente vê o credor trabalhista sob uma ótica assim, bem protecionista. Estou falando assim, não representando o judiciário, estou falando alguém que, assim, que recebe uma pessoa no balcão. Eu conto casos assim, que eu já vi gente indo para audiência que não tinha dinheiro para ir embora para casa dele. Tipo assim, quando fala que é crédito alimentar mesmo. O trabalhador vai lá, assim, não tem dinheiro para nada. Então, quando eu falo credor trabalhista, o que vem, quem me vem à cabeça é aquela pessoa que está com a mão suja de graxa mesmo, sabe? Aí, quando eu penso assim, de converter a dívida em capital social de uma empresa que já está em dificuldade e pegar uma dívida alimentar e dar para ele uma empresa sucateada, eu fico preocupado. Mas claro. Você me fez pensar por um outro ângulo também, assim. Às vezes a coletividade de trabalhadores pode ser até interessante, né? Tipo, às vezes eles veem naquilo ali alguma saída, né? Acreditam na empresa e... Deixa eu dar um exemplo que fica bem interessante. Eu não estou defendendo isso, eu estou colocando algumas alternativas que eu não vejo serem manejadas. Em uma falência que a gente atua como a Jota, de transportadora, a gente tem cerca de 20 veículos. E há 2 anos eu tento vender os veículos. E aí, claro, pandemia 1 ano. Esse ano inteiro foi um ano perdido para esse tipo de operação, a despeito do nosso esforço. O fórum aqui no Rio Grande do Sul ficou fechado de março a setembro. A Justiça do Trabalho, esse ano, onde eu vivo, ainda não abriu depois da pandemia. As audiências, enfim, vai abrir agora, 21. Então, tudo isso aconteceu. É justificável essa dificuldade de fazer a venda dos bens. Mas o fato é que há 2 anos os trabalhadores não recebem o que é de direito. Todos habilitados, eu com a máxima diligência para habilitar cada trabalhador que me liga, eu atendo pessoalmente, vem no escritório aqui, não tem problema nenhum. Mas assim, a pergunta, são caminhoneiros, uma boa parte, caminhoneiros. Será que eles não teriam conseguido dar a volta com esses veículos nos últimos 2 anos? Não sei, talvez eles não tivessem as condições para gerir. Mas será que se tivesse uma equipe de advogados, dirigente, que estivesse estudando isso, que pensasse, olha, isso é uma alternativa, será? Não sei, mas o fato é que hoje, eu não... Olha só, Danilo, a gravidade do que eu vou te contar. Eu não vejo sequer pressão dos advogados trabalhistas para que sejam vendidos os bens. Mesmo em mim, mesmo me incomodem. Marcelo, você não vai vender? Eu quero vender, eu já fiz 2 pedidos para venda, já indiquei leiloeiro, enfim, mas foge da minha alçada. Aí o juiz está de má vontade? Não está de má vontade. O juiz aterrissou na comarca, está sobrecarregado, tem uma série de processos mais urgentes e tem feito o que é possível fazer. Então, eu tenho muito... o pessoal tem medo desse tipo de condição de verba alimentar e eu concordo e compreendo, Danilo. Mas eu tenho mais receio sobre a falência, sabia? Porque com certeza. A falência... Eu vou dar um outro exemplo só. O meu pai começou a atuar como síndico, ainda antes da lei de 2005, essa lei de recuperação de empresas, em 97, em uma empresa de um curtimento de couro. 97. E em 98 se levantou a ideia dos trabalhadores fazerem uma cooperativa para seguir operando, enfim, e não sei por qual razão não logrou sucesso. Tá? Nós estamos em 2021. 24 anos, 23 anos. E os trabalhadores já receberam os valores, porque conseguiu vender alguns bens,
mas a massa falida segue subsistindo. Aquela estrutura operacional continua ali, mesmo a despeito de todo o movimento sério, em todo trabalho tem que ser feito. Parece um absurdo para quem está ouvindo isso, mas é assim que funciona o processo de falência no Brasil. Nesse sentido, a lei, aliás, vem provocar que se acelere esse processo. E aí, nessa alternativa, o trabalhador não teria uma possibilidade? Por exemplo, nesse caso que eu mencionei, uma cooperativa, para seguir operando curtimento do couro, olha, aquela época era uma alternativa alvissareira que, por razões várias, não logrou sucesso. Mas, enfim, são portas abertas. Assim, a lei não era proibido, né? Mas a lei trouxe uma seção explícita sobre a conciliação. E eu vi muita discussão aqui sobre a legalidade ou não da empresa em recuperação judicial fazer ou não acordos para habilitar, e juízes trabalhistas tinham receio de alguma forma evitar, né, fraudes contra o plano de recuperação, de um modo geral. Você acha que esses dispositivos de alguma forma pode também prestigiar o credor trabalhista? Ele pode atuar de alguma forma com a recuperação judicial para tentar uma solução ali amigável? Tá. Olha só, Danilo, eu não sei se eu vou ser feliz e conseguir expressar o que eu estou pensando, mas veja o que acontece. Ó. A recuperação judicial, quando se habilita um crédito, quando se discute um crédito que ainda não foi constituído, por exemplo, numa reclamatória trabalhista, esse crédito é uma expectativa de direito. Esse crédito não existe. E aí, o que se faz? O que se intui a partir dessa reflexão que você fez aí? Que eu faço um acordo, né? Esse acordo vai me acelerar a ingressar no quadro de credores a recuperando. Isso, em tese, seria positivo. Quem sabe até possa ser positivo, mas a recuperando ela pode, conforme a gravidade do acordo, olha só, e aí a execução descomplicada que o meu caro colega traz uma reflexão interessante. Se o acordo for muito bom para a empresa, ela vai ter ela vai fazer 2 vezes o deságio. Ela vai ganhar em 2 momentos. Por quê? Porque ela vai ganhar no primeiro momento no acordo na seara trabalhista, na frente do juiz trabalhista, vai pegar uma certidão de uma ação que, sei lá, teria um valor X e vai X menos ser habilitado no quadro de credores, e esse X menos será objeto de deságio no plano de recuperação judicial. Então, uma dupla perda, né? Marcelo, qual é a solução disso? Você vai me perguntar. Sabe qual é a solução que eu já tenho mencionado repetidamente, e talvez seja um movimento de longo prazo, que eu vou repetir mais em vários lugares. Eu sei que você me acompanha, eu vou começar a te acompanhar mais aqui também, você vai ver que eu vou repetir isso seguidamente. A solução para isso é se dar conta que nós estamos, que a recuperação judicial importa em um regime concursal. Para falar menos bonito, importa em coletividade. Se o trabalhador não se der conta que trata-se de coletividade, ele vai sempre sofrer o deságio na classe 1, porque foi aceito pelo Poder Judiciário. Então vai acontecer com classe 1 o que aconteceu com classe 3. Classe 3, credor quirografário, não tem nenhum bem em garantia, como não tem também o credor classe 1, ou aceito isso, ou ameaça de uma falência, e aquele discurso agressivo de uma assembleia bate forte em quem não tem experiência em recuperação judicial. Eu nunca vi, olha a gravidade do que eu vou te dizer, meu velho. Eu já participei de dezenas de assembleias de credores, já presidi várias assembleias de credores, já fiz assembleia com advogado de recuperanda, eu nunca vi advogado de credor trabalhista levantar a voz. Nunca vi. Se alguém levantou aqui, advogado, me fale, pelo amor de Deus. Quem levanta a voz nas assembleias de credores? Quem levanta a voz, em regra, é o credor que integra a classe 2, credor com garantia real. Esse levanta a voz, esse briga. O credor financeiro, que também já não está nem aí, briga bastante, mas eu não vejo o credor trabalhista fazer essa articulação. Então, a solução onde é que está? Paradoxalmente, a solução não está propriamente no plano ou em um dispositivo jurídico mágico. A solução
está na compreensão que nós estamos falando de coletividade. E aí, ao invés de pensar sozinho, pensar em um grupo de advogados. Aí você vai me dizer, Marcelo, é difícil fazer isso. Cara, será que é difícil? A gente nunca se viu pessoalmente. E a gente se quer bem. Pois é, né? eu acho que a informatização, do modo geral, assim, ela tende a facilitar isso. Um grupo de WhatsApp é muito fácil de fazer e combinar, colocar todos os credores ali. A gente tem uma reunião, eu criei o treinamento avançado em recuperação judicial. Esse treinamento, qual é o objetivo? Enfim, foi criar uma condição para advogados do Brasil inteiro atuarem na linha de frente dos processos de recuperação judicial. Essa é a minha ideia. E esse colegiado empresarial cresceu mais do que eu imaginava que fosse crescer. Isso iniciou em março, abril do ano passado, e o colegiado empresarial acabou se tornando uma equipe, e todos os sábados, Danilo, a gente se reúne, todos os sábados, com advogados do Brasil inteiro, que integram o colegiado, que fazem o treinamento avançado em recuperação judicial, e a gente pensa em estratégias para ingressar na linha de frente dos processos. Vê bem, todo sábado de manhã. Agora, ao longo desse ano, 2021, nós alteramos um pouquinho a lógica. Vai ser a cada 2 semanas uma reunião com advogados do Brasil inteiro que atuam em recuperações judiciais, que estão no treinamento avançado em recuperação judicial. Além disso, Danilo, eu criei o que a gente está chamando de uma linha de frente, de uma tropa de elite, não tem nome melhor para isso, a gente está com esse nome. E advogados que estão dedicados a fazer o que for possível para manejar recuperações judiciais. É um grupo menor, tem 17 advogados, e estão realmente bem dedicados. Por que isso? Eu não conheço nenhum deles pessoalmente, e nós temos uma articulação já de abrangência nacional. Se eu consigo fazer isso, né, aqui do Rio Grande do Sul, tanto mais eu iria conseguir se eu tivesse um cliente que titulariza 500 mil reais, R$1 milhão, R$1.500.000 em uma recuperação judicial. Então, é nesse sentido que deve ser pensado coletivamente, um processo que tem a índole coletiva. Né? E eu acho que essa, quem sabe, seja a grande sacada que se poderia dividir aqui também. Perfeito, com certeza. Tô olhando aqui o tempo, já tem 58 minutos, chegando no finalzinho aqui. Queria agradecer, primeiro aqui, a participação sua, pela disponibilidade de participar. A gente ainda está no recesso, então tirei você do descanso. Ainda mais no comecinho do ano, assim, pós-Réveillon. Pessoal, vou deixar a live gravada. Eu vi que teve várias perguntas que eu não consegui acompanhar. Eu vou tentar responder todo mundo. Mesmo se não for aqui, eu convido vocês para participarem do grupo. A gente tem um grupo no Telegram, que é o grupo do Execução Estratégica. Tem mais de 1.200 pessoas. E lá a gente debate sobre execução. Essas duas que ficarem abertas, a gente pode responder lá também. E a gente está elaborando um mini curso sobre atuação do advogado trabalhista para recuperação do crédito trabalhista quando a empresa está em recuperação judicial. Então, falando das principais alterações da lei, e o tempo está acabando. Então, deixar um abraço para todo mundo e passar a palavra para o Marcelo para ele fazer as razões finais, nos segundos finais aí, Marcelo, um abraço. Beleza. Bom, eu só agradeço pelo convite, uma satisfação trocar figurinha contigo. A gente tem trabalhado muito também na discussão dos interesses dos credores, então acompanhe também a nossa página e vamos seguir nessa troca de figurinhas. Acompanhe também o Marcelo.recuperação judicial e vamos seguir conversando. Né? Um abração, bom início de ano a cada advogado, um grande abraço aí, meu amigo. Um abraço, tchau. Um abraço a todos. Com Deus, tchau.